Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo, amém a todos. Deus Santo é poderoso, né? Mais um dia de vitória e de bênção, né, meus irmãos? Eu vou deixar aqui segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu tô com um estudo aí, eu já trouxe lá no capítulo, aqui mesmo no capítulo 2. Aqui mesmo no capítulo 2. Eu ia até falar o 3, mas eu vou falar o 2 aqui. Vamos estudar esse mês de janeiro. Muita gente não gosta, né, de estudo, né, de ensino. Mas é muito bom, eu gosto. Né? É aquilo que eu falo, né? As pessoas hoje evangélicas têm gosto para tudo dentro da igreja. Às vezes tem um culto que vai pregar um pregador, a pessoa não vai, por quê, pastor Leandro? A pessoa fala, quem vai pregar vai ser o fulano, eu não gosto da mensagem do fulano. Tem essa agora. Quem vai pregar domingo? Quem vai pregar vai ser o fulano. Quem vai pregar vai ser o fulano. Eu gosto da mensagem dele, então eu vou assistir. Bota a doutrina, eu não gosto de doutrina, aí não vai. Bota culto da palavra, não gosta. Bota culto de ensino, não gosta. Bota a palavra avivamento, mas não tem avivamento sem a palavra. Aí lota, avivamento acho que é pular, rodar. Bota campanha. A campanha que vai favorecer o homem. A igreja lota. Então hoje tem, eu gosto da mensagem dele. Eu gosto da pregação dele. Eu gosto da pregação dela. Eu não gosto de estudo, eu não gosto de ensino. Então não adianta, como diz Isaías 55:11, diz que a palavra ela tem endereço certo. Ela não vai voltar vazia. Antes ela vai fazer o que lhe apraz, que é da sua vontade. Vai prosperar naquilo pela qual ele enviou ou designou. Uma causa, razão e circunstância para uma pessoa determinada, para uma pessoa específica daquilo que ela vai alcançar. Então a mensagem ela não volta vazia, ela não cai por terra. Ela tem endereço certo, mas tem gente que não gosta. Então nós vamos estudar o que vai deixar o crente de pé é o ensino. O que vai deixar o crente de pé é a palavra. Vai deixar o crente de pé, vai sustentar o crente é a Bíblia. Sem outro segmento, se você orar muito, não ler Bíblia, você vai ter problema. Entendeu? Você vai ter problema. Então você tem que ler a Bíblia, e você também tem que orar, você também tem que separar, mas isso é outro episódio, mas sem Bíblia não dá, irmão. Então a gente vai estudar o livro de Timóteo, entendeu? Mas o senhor já está na segunda. Não tem problema. A gente tem esse mês aí de fevereiro todo, entendeu? Vamos entrar e essa mensagem aqui ela vai ser editada, hein? Ela vai para o YouTube, ela vai ser editada para o YouTube. Então eu peço a ajuda do Santo Espírito Santo para poder estar me ajudando a externar, nem que a gente corte, porque não vai dar para falar tudo, nem que a gente corte, né? Essa mensagem, mas a gente vai estar falando do livro de Timóteo. Estou na segunda, estou no capítulo 2, a gente vai para o 3, vamos encerrar o 4, depois a gente vai para o capítulo 1, não tem problema, mas a gente vai estudar esse livro de Timóteo aí todo, da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu capítulo, a sua primeira carta e na segunda. Na primeira carta nós temos 6 capítulos. Na segunda carta nós só temos 4, né? Que termina quando Paulo ele vai ser morto pelo evangelho, ele vai acabar a carreira dele. No capítulo 4, então ele escreve a última carta, no capítulo 4 para Timóteo, da segunda epístola. Eu quero deixar com vocês 2 Timóteo 2,
O tema é: a fortificação é pela graça de Jesus Cristo. Para vocês guardar. A fortificação é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe, quem conhece já quando eu ensino, quando eu prego, sabe que Deus me dá a mensagem, Ele me dá o tema, eu estudo o tema, eu dou uma introdução, falo um pouco do tema. O tema já é a mensagem. A introdução é a explicação, para onde os irmãos vê, ou aí eu ver aonde eu vou chegar, aonde eu quero chegar. Mas aí só no tema ele já me dá a revelação. Aí depois eu volto no texto e aplico o texto, explico e aplico e termino. Para quem me conhece, a maneira que eu prego dessa forma. Então só no tema Deus já me dá já a revelação dentro da Bíblia. Não foge da Bíblia, aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Então fortificação é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema. Então, antes de eu ler 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente vai ler até o Espírito Santo, até onde o Espírito Santo falar. Então, eu entendo logo pelo tema e pelo versículo 1 que a gente vai ler, que ninguém é fortificado, não tem como ninguém ser forte. Primeiro que ninguém é forte, só é forte pela graça. Só consegue fazer alguma coisa pela graça. Ninguém vai ser fortalecido, ninguém vai ser forte se não for pela graça de Jesus Cristo. Ninguém. Você só vai... E esse fortalecimento é como, pastor Leandro? Esse fortalecimento é o quê? Esse fortalecimento a gente chega aonde? Esse fortalecimento não faz você cair. Esse fortalecimento faz você chegar. Introdução, só estou no tema ainda. Esse fortalecimento, ele faz você... É só você abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Você vai ver tudo que eu estou falando aqui, eu vou falar pelo Espírito. É o Senhor me revelando aqui, mas está dentro do conteúdo bíblico. Está dentro da Bíblia, está dentro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Que eu não posso ferir o texto, eu não posso fugir do texto, eu não posso falar outra coisa. Então, a fortificação é pela graça de Jesus Cristo. Ninguém é fortificado, ninguém é forte sem a graça. Então, um favor que a gente não merecia. Logo, se eu não tenho a graça na minha vida, eu não sou forte. Eu posso ser forte nas minhas convicções. Eu posso ser forte no mundo, mas não sou forte em Cristo. Porque a fortificação ela só vem pela graça. É por isso que Paulo ele enfoca, é por isso que Paulo ele fala, é por isso que Paulo ele diz, é por isso que Paulo ensina a Timóteo. Quando a gente lê o versículo aqui, vocês vão entender. Eu acho que eu vou ficar só no verso 1 e no verso 2. Então, essa fortificação, a fortificação é pela graça de Jesus Cristo. Essa fortificação que é pela graça de Jesus Cristo, ela vai fazer, porque tem pessoas que ficam 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos na igreja e a pessoa nunca se desviou. Ou você tem relato. Logo você vai ver no capítulo 4, porque ele pode pregar do capítulo 2, do capítulo 4 de 2 Timóteo, porque o apóstolo Paulo ele está pregando sobre a fortificação, está ensinando a Timóteo sobre a fortificação, porque ele estava fortificado. Não tem como você ensinar, não tem como você pregar se uma coisa que você ainda não tem. E se você ainda não tem, Deus vai fazer com que você viva. Esse que é o problema. A pessoa está vivendo, está pregando aquilo ali, o Espírito Santo vai fazer com que a pessoa viva aquilo ali, ou eles têm que estar já vivendo, ou ela tem que estar já vivendo aquilo ali. É por isso que pessoas estão parando na beira do caminho. Por quê? Porque elas estão pregando e acontece, mas quando acontece na vida delas, porque você está pregando pelo Espírito, e é o mesmo Espírito que vai fazer você viver a palavra e vai fazer você
ser experimentado pela palavra, vai fazer você viver aquilo que você está pregando. Se você não está vivendo ainda, você vai viver. A palavra vai fazer com que você viva. Isso é no decorrer da caminhada. No começo você não entende, mas quem já é cascudo já no evangelho sabe. Então, por isso, pessoas estão reprovadas. Porque elas estão pregando de algo, Deus permite, ou seja, prega de prova. Que o crente passa pela prova, mas Deus dá vitória. Quando a prova vem grande sobre ela larga Jesus. Alguém vai falar, pô, pregava muito. Mas aí que é o problema. Pregou, mas não teve experiência. Pregou, mas não teve a vivência. E que a gente não venha ser reprovado. E quando alguém tem êxito, quando alguém é bem abençoado, quando alguém é bem-aventurado, quando alguém está sendo honrado na obra, e ele faz a obra de Deus, independente de qualquer coisa, é pela graça do Senhor Jesus Cristo, irmão. Ele é fortificado pela graça. Essa graça fortaleceu ele. Jesus fortaleceu ele. Então, Paulo ele está falando, porque Paulo está ensinando no capítulo 4, na segunda carta aqui, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele não está prevendo, ele não está tendo uma revelação que ele vai ser arrebatado. Ele não está tendo a revelação que ele vai morrer de doença. Ele não está tendo a revelação que vai acontecer o arrebatamento coletivo. Qual é o arrebatamento coletivo, pastor Leandro? É o arrebatamento mundial. O arrebatamento coletivo é todos juntos no dia do arrebatamento. Aqueles que estão com o ouvido ligado, que está com a vida não está, vai escutar o barulho do toque da trombeta e vai ser arrebatado. Esse é o arrebatamento coletivo. E o arrebatamento individual é só quando Jesus Cristo vem para você, você morre. Ou de morte, ou de acidente, está repreendido, mas aí você morre. Veio o arrebatamento individual. Por isso que eu tenho que estar com a minha vida no altar. É por isso que você tem que estar com a tua vida no altar, porque você não sabe o dia que Jesus Cristo ele vai vir nos chamar, tanto no arrebatamento, como no dia da nossa morte física. Mas quem é espiritual não morre. Vou deixar para o outro ensino, vou deixar para o outro estudo. Então, é por isso que você está vendo pessoas parando, porque ele foi confrontado com a própria palavra que ele pregou. Aí Paulo está falando, estou sendo oferecido como uma expressão de sacrifício. Ele seria como um animal morto. O que é a expressão de sacrifício no Antigo Testamento? Ele era o próprio sacrifício vivo para Deus. Por isso que eu entendo hoje que ele falou em Romano. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ele está querendo dizer, você tem que entregar o sacrifício vivo. Até se você morrer pelo evangelho, você vai ser como sacrifício vivo e agradável. Dá o teu sangue pelas coisas de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Então hoje eu estou entendendo. O Espírito Santo fez até eu lembrar isso agora. Então ele fala, o tempo da minha partida está próximo. Ele não está falando que ele vai morrer de morte natural. Vai ser um arrebatamento individual. Não, ele não vai morrer de morte física. Já estou sendo oferecido como uma expressão de sacrifício. Meu sangue vai ser derramado como animal. O tempo da minha partida está próximo. Ou seja, vão me matar. Mas eles vão me matar. Mas eu combati um bom combate. Eu fui fortificado. Eu cheguei até aqui. Porque se não fosse a graça de Cristo, Paulo não conseguiria chegar até aquele dado momento e morrer pela causa do evangelho. Ele não chegaria. Porque ele venceu. Alguém está vencendo, irmão, não porque ele é bom. Alguém está conquistando no reino, não porque ele é bom. É porque ele está, a fortificação vem pela graça do Senhor Jesus Cristo. Você vai chegar, é pela graça. É por isso que ele está ensinando para Timóteo. É por isso que eu tenho que ensinar como você vai ser fortalecido. É por isso que você tem que ensinar uma pessoa, porque como é o intuito? Deus passar para mim, eu passar para você e você passar para outra pessoa. É fortificação. Você vai pregar com a revelação de Deus,
você vai pregar com a tua vida. E é isso que você vai passar para a pessoa. Então, Paulo, ele tem moral para falar, porque ele foi fortificado na graça de Jesus Cristo. E ele morreu com a graça. Porque Deus permitiu, até mesmo ele morrendo, ele não largou o evangelho. E quando ele morre, no capítulo 4, ele não está no shopping. Quando ele morre, ele não está com a porta fechada, porque tem gente que está largando Cristo porque a porta está fechada. Tem gente que está largando o Senhor Jesus. Isso aqui é ensino, tá? Do céu. Tem gente que está largando, isso aqui que vai acontecer, pode vir acontecer, meu filho, com a tua vida. Aqui não é muita letra, é ciência da palavra na hora. É ciência. Entendeu? Deus entregou esse dom na minha vida. Alguém, pô, o cara deve estar de soberba. Mas não, é o dom que Deus me entregou. Tá entendendo? Então, ele tinha moral para poder falar porque ele estava vivendo. Ele viveu aquilo ali. Ele viveu na pele aquilo ali. Ele falou, combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada a mim. Não somente a mim, mas todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. A fortificação, ela vem pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tem gente, o cara foi decapitado, mas a graça fez ele chegar até ali. O cara preso e abandonado, ele não estava no shopping, como eu disse aqui agora. Ele estava preso, irmão. Preso mesmo, preso na cadeia mesmo, preso. E pregando o evangelho por carta. Timóteo para visitar ele, ou ele envia carta para Timóteo, que tá do lado de fora. Só Timóteo foi visitar ele. Então, ele foi fiel até o fim para receber a coroa, porque ele estava fortificado na graça. Então, logo se ele está fortificado na graça, ele pode ensinar alguém pela graça. Ele pode ensinar alguém de fortalecimento. Ele pode ensinar alguém de amadurecimento espiritual. Que independente de qualquer coisa, eu não posso largar Jesus, porque tem uma coroa me esperando. E tem pessoas também me esperando. Tem pessoas esperando minha mensagem. Tem pessoas esperando o meu clamor. Tem pessoas esperando a pregação que sai da minha boca. Tem pessoas esperando eu orar por alguém. Então, se você largar, você vai perder a coroa. Se você largar Jesus, além de você perder a coroa, você vai levar várias pessoas ao declínio espiritual. Porque você pensa que você prega, você pensa que você louva, você pensa que você faz a obra de Deus, e aquilo aí não está surtindo efeito. Tem pessoas se espelhando em você, tem pessoas dependendo de você, tem pessoas precisando daquela palavra. Tu tá pensando que pessoas não vão ver essa mensagem? Vai, tem pessoa que não vai gostar, tem pessoa que não vai servir para ela. Eu sempre falo, tem um público adequado. Eu disse lá no começo, tem gente que não gosta de ensino, não gosta de estudo, tem gente que não vai ouvir essa mensagem, que vai ser chata. Paulo também fala isso, Timóteo. Eles adotou para eles, tem comichão nos ouvidos e adotaram para ele doutores conforme as suas próprias concupiscências, sua vontade. O que é? Concupiscência já é o pecado já agravado, o pecado que já virou como um pecado de estimação. Tu já reparou quando a pessoa está no pecado já há muito tempo, você vai falar, ele fala, mas Jesus Cristo me aceita do jeito que eu tô? Entendeu? As suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade, irmão. Voltando à conversa fiada, a fábulas, a conto. Larga Jesus para ladainha. Larga Jesus por cabala. Larga Jesus por outro segmento, que ele sabe que não vai ser salvo por outro segmento, a não ser Jesus. A não ser o Cristo. Tá entendendo? Mas aí eles vão buscando, entendeu? Essas fábulas aí. Então, independente de qualquer situação, ele foi fiel. Então, ele pode falar: olha, eu não estou no shopping. Ah, não vou morrer assim, eu vou ser morto por homens maus, por causa da palavra. Eu vou ser julgado pela palavra.
Timóteo, isso pode acontecer contigo. Isso pode vir, então você tem que estar fortificado, porque fortificado não é que você vai ser melhor, irmão. Tem gente que tá, eu volto a repetir, tem gente que tá largando Jesus porque ficou doente. Tem gente que largou Jesus, às vezes é uma prova que você tá passando. Tem gente que largou Jesus porque ficou desempregado. Tem gente que largou Jesus porque a mulher abandonou. Tem gente que largou Jesus porque o marido abandonou. Tem gente que largou Jesus porque o filho morreu. Ou aconteceu outra coisa, a filha morreu. Isso é trágico? É, irmão. Não quero estar na pele dessas pessoas, tá repreendido. Que não vai acontecer conosco. Umas provas, mas Deus só dá prova que a gente consegue carregar. Que a gente consegue levar. Mas independente de qualquer coisa que a gente passar, tem que ser fiel, irmão. Porque isso vai ter um crédito. Então eu não posso ser reprovado. Então tem gente, se você parar, você não ganha coroa. Se você não fortificar, isso aqui é toda na introdução, tudo que eu estou falando eu vou pregar em 10 minutos. E tudo que eu estou falando aqui está batendo com a mensagem que eu vou pregar. Que Paulo vai falar para Timóteo. Que o Espírito Santo está falando para mim. Que o Espírito Santo está falando para você. Então, se você for fortificado, o pau pode quebrar. As pessoas podem te baterem espiritual, as pessoas podem te humilhar. As pessoas podem te humilhar, a pessoa pode te jogar no lixo, irmão. A pessoa pode botar teu nome na lama, irmão. A pessoa pode falar que você não presta, a pessoa pode falar. Isso é um ensino edificante para a nossa vida. As pessoas podem fazer o que quiserem, irmão. Se você estiver firme em Jesus, meu irmão, você sabe que você está fortificado, você sabe para onde você vai. Ô, pastor Leandro, o que eu devo fazer? Senhor, me fortifica na tua graça. Senhor, me fortifica. A fortificação vem pela graça, irmão. De que, pastor Leandro? Do Senhor Jesus Cristo, esse é o tema. Então, esse fortalecimento, essa fortificação que é pela graça, vai fazer você chegar em lugares que jamais você pensou em chegar. Ou alguém que apostou o dia, ou alguém que apostou o ano, alguém que apostou o segundo, ele vai parar, ele vai morrer. Agora ela para, agora ele para, agora ele morre, agora ele desiste. Aí quando você consegue chegar, aí quando você consegue galgar, alguém fala, como pôde? Porque ele está fortificado, como pôde? É pela graça de Jesus Cristo. Ele foi fortificado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tu tá pensando que tu tá dirigindo mesa de oração, tá pensando que tá dirigindo oração, tá pensando que tá dirigindo igreja, tá pensando que tu tá louvando na unção, ganhando alma, tá pregando na unção, tá ensinando na unção, tá pregando na unção, tá discipulando na unção, tá dando aula na unção, é porque é mérito teu? Que alguém apostou que você não chegaria? É graça, irmão. Você está sendo fortificado pela graça. Mas para ser fortificado pela graça, você tem que passar o que Jesus Cristo permite que eu e você passe. Aí a gente vai falar do 1, versículo 1, rapidinho, e vai falar do versículo 2. Tenho 7 minutos para me encerrar. A gente vai falar o versículo 1 e vai falar o versículo 2. Então, a gente vai falar aqui hoje só o versículo 1 e o versículo 2. Tudo que eu estou falando aqui, tá vendo que eu estou pregando só no tema? Tudo que eu estou falando aqui está dentro da mensagem. Vocês vão ver que está dentro da mensagem, que é revelada, entendeu? Quando Deus me dá a palavra, Ele me dá o tema, já está revelado, entendeu? Aí nos versículos, por isso que tem que ter tempo, entendeu? Para mim tem que ter tempo, para mim poder explicar legal, entrar dentro do conteúdo mesmo, porque Deus me usa dessa forma, entendeu? Aqui na igreja eu já teria que cortar essa introdução, entendeu? Que às vezes eu nem curto, às vezes eu prego só na introdução, aí eu prego só em 2 minutos. Aí, meu irmão, eu vou ter que pregar em 2 minutos, vou lá e prego em 2 minutos. Aí leio, explico e aplico. Mas tudo que eu falei ali já tá batendo com a introdução, entendeu? Com o tema que eu... Isso aí você adquire com o tempo. Quer ter isso aí? Você passa na prova, tem que passar na prova. Muita prova vai chegar, entendeu? Conforme o tempo. Que às vezes não é letra, né? Não é muito estudo.
mas é a experiência, a vivência do que você passa e não morre. Volto a repetir, a pessoa está sendo reprovada porque está morrendo. Está pregando, está vendo defeito nos outros, está exortando os outros, quando o próprio Deus exorta ele, ou alguém prega a palavra para ele, exortando ele morre. Ele está fortificado na graça? Não está, porque quem está fortificado na graça recebe o alimento. Então a fortificação vem pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então como que a gente vai vencer? Pela fortificação que vem por Jesus Cristo. A fortificação da graça que vem pelo Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Nós vai pregar, nós vai ler, nós vai assimilar isso aqui. Só o versículo 1 e 2 diz assim: Tu, pois, meu filho, ou seja, Timóteo era o pai dele espiritual. Paulo era o pai de Timóteo espiritual, perdão. Paulo era o pai de Timóteo. Fala: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está ensinando para ele, está explicando para ele, fortifica na graça. E ele ensina a Timóteo fortalecer no Senhor, indo para os cultos, fortalecer no Senhor, oração, fortalecer no Senhor, obediência, fortalecer no Senhor, jejum, fortalecer no Senhor. E isso você vai sendo fortificado, a graça vai fazer com que você seja fortificado nessas coisas. Consiga orar, consiga ler Bíblia, consiga jejuar, consiga se consagrar, consiga passar pela prova. Paulo representava o pastor, Timóteo representava. Sempre quando eu falo sobre Paulo e Timóteo, eu falo isso. Paulo representava pastor, Timóteo representava a ovelha, Paulo representava o mestre, Timóteo representava o discípulo, Paulo representava o pastor, Paulo representava o ensinador, Timóteo representava o discípulo, Paulo representava pai e Timóteo representava filho. Então, meus irmãos, Paulo está falando para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você vai chegar igual a eu, Timóteo, pela graça que há em Cristo Jesus. Você vai galgar o que eu galguei, porque Timóteo estava observando ele. Volto a repetir. Porque não está surtindo efeito as nossas pregações, porque não está surtindo efeito nossos ensinos, porque as pessoas estão vendo a gente pregar, mas não estão vendo a gente viver aquilo que prega. Porque pessoas não estão se firmando. Muitas das vezes, vou abrir o verbo, muitas das vezes as pessoas não ficam na igreja pelo nosso testemunho. Não, pastor, muito é sem vergonhice. Muitos é fraqueza. Mas a maioria das vezes é o testemunho. Quando você não vai, porque eu não parei pelas humilhações? Eu sou um sobrevivente, você também tem que ser um sobrevivente igual eu. Por que eu não parei pelas humilhações? Porque eu não parei pelas provas? Porque eu não parei por mau testemunho? Porque eu estou fortificado pela graça. Porque eu sei de onde Deus me tirou e sei para que Ele me chamou. Quando você sabe essas coisas, mas como é que você sabe essas coisas? Não é falar, eu sei com essa palavra, não, é vivência. Você tem que viver, você tem que passar e viver. Não é só blá blá blá, eu e você ficar falando. Aí você é fortalecido. Aí você vence, aí você consegue chegar onde Deus quer que você chegue. Aí o Timóteo está observando ele. Ele está fortificado na graça mesmo. Filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. É isso que eu falei com vocês, a fortificação é pela graça. Timóteo, você vai chegar igual eu. Você vai ensinar igual eu. Ou até melhor, você vai discipular igual eu. Você vai fazer com que pessoas cheguem, porque Timóteo seria um pastor, Timóteo seria liderança lá na frente. E se ele não aprendesse com aquele que estava já tendo uma experiência, aquele que tinha uma experiência, aquele que tinha vivido, irmão? Ele não conseguiria. Pastor, hoje em dia está difícil de uma pessoa viver. Se ninguém, você vê, não se espelha em ninguém, se espelha em Jesus. Não quer aprender com ninguém porque você não confia em ninguém?
Aprende com Jesus, aprende com a palavra, aprende na solidão, aprende na luta, aprende na prova, aprende na perseguição, aprende na pedrada, aprende na calúnia, aprende na difamação, aprende no abandono, aprende na traição. Que isso, pastor? Você está jogando bola de água? Não, estou jogando bola de água fina, isso é o evangelho. Esse é o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu estou aprendendo por isso, por esse verdadeiro evangelho. Mas isso daí não dá para mim. Então você não está fortificado na graça que é em Cristo Jesus. Então você não pode falar que você está fortificado. Então você não pode falar que você é o bambambam. Então você não pode falar que você é prego. Então você não pode falar que você é o cara. Então você não pode falar que você é isso e aquilo. Não pode. Não pode. Porque para ser fortificado, para ensinar... Aí agora o verso 2. Se eu ficar no verso 1 já era, vou falar muito. E o que de mim, entre muita testemunha, ou seja, Paulo tinha testemunha. Paulo tinha pessoas que estavam observando ele, como Timóteo, como outras pessoas. O que ele pregava, ele vivia. O que ele pregava, ele vivia. Ele era espelho. Ele não só falava, mas ele vivia. Ele passava para as ovelhas, ele passava para os discípulos, ele passava para os filhos, ele passava para os discípulos aquilo que ele vivia na pele. Aí ele fala, porque o que você vai receber hoje aqui nessa palavra, você não pode confiar a qualquer um. Você não pode ter de qualquer maneira, você não pode confiar a qualquer um. Ele fala, e os que de mim, entre muitas testemunhas, eles estão vendo o que eu estou falando, o que eu estou passando, como é a minha vida. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvisse. Estão ouvindo. Confia-o a homens fiéis. É homens infiéis? Homens que não honram a palavra? Não. Homens fiéis. Que sejam idôneos. Homens de boa índole. Idôneos. Bom testemunho. Para também ensinar a outro. Paulo está falando, se não for fortificado na fé que é em Cristo Jesus, você vai ouvir alguém falar mal de mim, mas sendo que é uma inverdade, porque você me conhece, Timóteo. As testemunhas estão vendo, só que eles levantam testemunha falsa. Levantaram contra o apóstolo Paulo. Pode se levantar contra mim. Mas confia esta palavra, Timóteo, a homens fiéis, que querem verdadeiro um compromisso sério com a palavra. Quem vai ouvir a palavra? Homens fiéis. Quem vai guardar a palavra? Homens fiéis. Quem vai ensinar essa palavra? Homens fiéis. Quem não vai tampar o ouvido? Homens fiéis. Que sejam idôneos para também ensinarem outro. Lembra que eu falei lá no começo? Você está aprendendo isso daqui de Deus, pela palavra, e para ensinar outro. Tá entendendo? Aí ele não encoraja Timóteo, porque os crentes no Nutella, Deus é contigo, pode ficar de qualquer maneira. Deus é contigo, pode ficar dessa forma. Deus é contigo, mas você precisa mudar. Deus é contigo, mas tu precisa melhorar. Deus é contigo, mas tu precisa se libertar. Isso está falando comigo também. Deus é contigo, mas você precisa melhorar. Você não chegou ainda no ponto. Coloca um frango no forno. Se você não tiver experiência, se você não ler, às vezes vem lá escrito lá no plástico. Se você não ler, se você não tiver experiência, se você não fazer um frango, não saber fazer o frango direito, você vai botar ele lá. Você pode botar até no minuto. Você vai ver se o frango tá bom. Quando você cortar ele, abrir ele no meio, ele vai estar com sangue, ele vai estar cru. Porque você não tem experiência ainda. E a experiência não é só vitória. Pode continuar desse jeito aí. Não. Você está dessa forma. Você precisa mudar. Você precisa melhorar. Você precisa ficar no ponto. Aleluia. Você precisa estar preparado. Aí, ele fala, confia em homens idôneos para também ensinar outros. Já falei. Aí, olha só, terminamos agora. Mas aí no 3, do 3 a seguir de 2 Timóteo, eu vou falar só no próximo ensino. A gente vai estudar o livro aqui de Timóteo assim, se assim Deus permitir. Não sei se eu vou trazer amanhã, mas essa semana tem mais ensino, amém? Aí ele fala, ele não fala, tem a vitória comigo, tem a bênção comigo, vai ser crente Nutella, vai ser bom, tudo vai ser mil maravilha, não, experiência. Se você está fortificado na fé, a fortificação é pela fé,
em Cristo Jesus. A fortificação vem pela fé de Cristo Jesus. A fortificação vem pela fé de Cristo Jesus e do Senhor Jesus Cristo. Então, não há outro método de você vencer. Aí ele não fala, agora que eu te ensinei a fortificação, agora que eu te ensinei você confiar em um homem fiel e idôneo, que seja preparado para ensinar a outro, aqui é fazer discípulo, e agora eu vou falar a tônica, agora a substância, para você não parar. Agora eu falo. Porque se primeiro ele começa o versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, se ele fala assim, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo, Timóteo já ia ficar como? Receoso. Não? Primeiro ele manda o ensino, primeiro ele manda a doutrina, daqui a pouco ele fala a realidade. A realidade do evangelho é sofre, pois, comigo aflições como bom soldado de Cristo. Eu estou sofrendo, eu sou um bom soldado de Cristo. Tu vai sofrer como um bom soldado de Cristo. A fortificação que é pelo Senhor Jesus Cristo vai fazer com que você consiga vencer as aflições como um bom soldado. Amém? A fortificação é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mais tarde, outro dia, a gente vai estar de novo aqui. Amém? Deus abençoe.